Boa noite, galera, tudo tranquilo? Já é bem tarde, né? Cheguei da faculdade agora, entretanto, ainda na minha cabeça está assim como flashes passando as informações sobre a escola onde houve aqueles assassinatos, onde aquelas duas pessoas entraram armadas e atiraram nos colegas. Pois bem, me parece duas palavras ficaram dançando na minha cabeça, até em função do acontecido, mas explica muito essas duas palavras: egoísmo e egocentrismo. Veja que há uma diferença assim, semântica tênue, mas fundamental. O egocentrismo é um fenômeno que ocorre com toda a criança. A criança, ela é egocêntrica. Lá, quando ela é nenezinha, né? Nos primeiros tempos da sua vida, ela tem dificuldade de entender que ela não é o centro de tudo. Ela tem uma certa dificuldade de entender que existe o pai, que existe a mãe. Afinal de contas, ela percebe muito mais a si mesma e as suas emoções, as suas dores, suas sensações do que qualquer outra coisa. Então ela fica egocentrada, né? Ela avalia tudo por ela, até que ela vai conseguindo entender que existe ela, existe os outros, né? E aí vai a evolução dela enquanto sujeito que vai viver em sociedade. Entretanto, os adultos, por uma espécie de quê? Uma ilusão, né? Muitos adultos continuam avaliando as coisas e o mundo pelo seu ego, por ele mesmo. Quer dizer, o peso do mundo é dado por ele, que percebe o mundo. Ele julga as coisas, as pessoas, os fenômenos sociais pela sua balança. Ele está egocentrado. As coisas giram em torno dele. É uma ilusão. É uma ilusão. Mas ele age como se assim fosse. Também há o egoísmo. O egoísmo é um passo além. O egoísmo é um culto de si mesmo a ponto de gerar o mal para o outro. Em detrimento do outro, eu cultuo os meus interesses, os meus desejos. E, portanto, eu acabo chegando no momento em que eu não consigo mais sentir o outro, não tem mais empatia pelo outro, porque eu cultuo a mim mesmo, podendo chegar até a doenças psicológicas, psiquiátricas, devido a esse culto de mim mesmo, em detrimento do outro. Então vejo que de um lado eu tenho o egocentrismo, que é uma ilusão, e que todo mundo surge de um egocentrismo lá quando é nenezinho, e alguns continuam egocentrados como uma ilusão, mas eles são sujeitos até de boa fé. Pode até ser de boa fé, eles julgam o mundo por si. E assim vão levando a vida. E tem o egoísmo, que é aquele que acaba provocando o mal. Ele provoca o mal porque ele cultua, idolatra a ele mesmo. Veja que as pessoas hoje, estas da extrema direita, estas que já eram violentas, mas que agora se expressam tranquilamente de forma violenta, elas oscilam entre um egocentrismo
há um egoísmo. Elas ficam como que batendo bola entre uma situação psíquica de estar egocentrado a uma outra situação agravada, que é de um egoísmo. Percebem? Elas ficam nessa situação e ficam escravas disso. Elas não conseguem mais sair deste ping-pong. Aquelas que estão mais egoístas, chega um ponto que elas nem querem mais sair. Elas não reconhecem mais a possibilidade de sair deste ping-pong. Isto gera a violência. E gera violência porque o outro estressa muito essas pessoas que estão nesse ping-pong. Estressa muito porque o outro incomoda, porque o outro traz exigências. O comportamento do outro exige de mim um comportamento bilateral, quer dizer, eu preciso me relacionar com o outro. Isso me incomoda quando eu sou ou egocentrado, ou egoísta, ou ambos. Ora, numa situação em que politicamente é estimulada a violência, é estimulado a resolução unilateral dos problemas através de armas, já não é mais uma questão social, uma questão de quem tem armas. Vamos liberar as armas, vamos... não é mais uma questão social, mas é uma questão de gênero que se vê o mundo, que os homossexuais não são permitidos, é ruim, é feio, ou o negro, ou o pobre, ou as universidades são ruins, porque são, sei lá, o que, marxistas, não sei o que mais. Ou ainda uma tentativa de sermos neutros. E o neutro, ou seja, ele está egocentrado porque ele não consegue ver o outro, ele é um egoísta, ele não quer ver o outro. A neutralidade acaba, geralmente, auxiliando o violento. Então, uma análise deste fenômeno que ocorreu, para mim, pode ser feita através desta dica, desse estímulo ao pensamento, que é o ping-pong entre o egocentrismo e o egoísmo. Está na hora do biocentrismo, a centralidade da vida, seja ela qual for, de onde vem, mas a centralidade da vida. Um abraço e fica aqui essa triste reflexão.